a previsão do Mercúrio retrógrado, que é um planeta extremamente importante para a nossa saúde, para os nossos movimentos, qualquer movimento que nós façamos, principalmente do nosso corpo, para as trocas pessoais, relacionais, relações próximas, comunicação, qualquer tipo de comunicação. Mercúrio está regendo em nossas vidas, é ele que é o assunto desse planeta, que é uma consciência, que nos traz consciência daquilo que nós nos comunicamos, como o jeito que nós comunicamos. E também transportes, falei, acho que sim, né? Principalmente transportes terrestres, não estou falando aéreos. Então, ele vai atingir nosso sistema nervoso, ele atinge, perdão, mas agora, principalmente, de uma forma, como sempre, quando ele entra na retrogradação, de uma forma não tão fluente como nós estamos até agora. Mas, como diz retrógrado, está é como se fosse atrasado para trás, né? Não para frente, o movimento, né? Desses assuntos que eu falei para vocês. Então, e esse momento é extremamente importante, né? Todo mundo, a maioria dos profissionais, astrólogos, quem faz previsões, falando desse momento que nós vivemos tão importante, óbvio, porque, né, gente, vocês, quem vem me acompanhando aqui nesse canal, e no Instagram, no TikTok, que nós estamos vivendo momentos bem importantes, períodos de eclipses. E quando nós falamos de eclipses, nós falamos de não enxergar, dificuldade em ver, as coisas estão escuras, não estão claras, né? Então, mais do que nunca, esse planeta que está aqui, que traz para nós a consciência, traz a luz, a clareza, intermedia o Sol, traz o Sol, é ele que faz o mediador entre o Sol e a Terra, para nós. O Sol é consciência, é aquilo que nós temos, sabe? Que nós sabemos e não sabíamos, porque ele é o planeta dos aprendizados, né? Daquele período que estamos aprendendo, seja hoje como adultos, mas principalmente aqueles primeiros aprendizados de criança. Enfim, sistema respiratório, né? Nesse Mercúrio retrógrado que nós temos agora, que estará em Peixes, que entra em Peixes, amanhã, 26 de fevereiro de 2026, e vai até 20 de março, na entrada do ano astrológico, a entrada de Áries. Então, nós estamos falando de esse Mercúrio de agora, ele vai entrar em Peixes, e aí por isso que eu falei em sistema nervoso, né? Que Peixes, sim, com o seu regente Netuno, ele rege o nosso sistema nervoso, que é o espiritual. Nosso sistema nervoso na saúde é o espiritual. Tá? Então, sabe aquelas doenças, disfunções que nós não soubemos de onde vem, né? Que psicossomatiza no corpo. Nós temos muita dificuldade de saber a origem, né? São doenças da psique, né? Somáticas, soma no nosso corpo.
e bem delicado, né, gente? Boa noite. Bem delicado, né, este momento, que são duas energias que juntam, tá? Peixes, vou falar de signo, tá? Porque Mercúrio, o planeta Mercúrio estará em Peixes, né? E Mercúrio, ele rege naturalmente o signo de Gêmeos. E Gêmeos tem uma similaridade com Peixes, né? Que nós vamos passar esse período com Mercúrio retrógrado em Peixes, que são dualidades, né? Que se complementam, tá? Energias que se complementam. Qual é a diferença de Peixes e dessa energia geminiana, né? Gêmeos, que é um dos signos com Virgem, que tem esse planeta como regente, porque a energia é similar, tem a ver com o mesmo assunto, comunicação, e tudo aquilo que eu falei para vocês, eu vou falando aqui. E Peixes, que é uma energia que está, nesse momento, entrando Mercúrio, né, em Peixes. São energias que andam juntas, né, mas que é muito desafiante na nossa vida. Por quê? Peixes fala da água, e água na astrologia é emoção, sentimento, né? É a nossa parte emocional, nosso eu emocional, que nem dá muito trabalho, né? Nós sabemos disso. Então, a emoção, ela vem e nós não conseguimos segurar. Então, é isso que nós estamos falando quando falamos de Peixes. É muito similar à água do mar. Ela pode estar calma, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Mas quando ela fica braba, quando o mar fica bravo, sai de perto, porque o negócio não é brincadeira, essa força do mar. Então, das águas, mas Peixes é muita similaridade com o mar, em termos de comportamento, tá? Só para vocês entenderem. Então, tem duas forças opostas extremamente intensas. Olha só. Então, vamos colocar o signo de Peixes, ou para quem quiser trazer as pessoas de Peixes, mas cuidem, porque as pessoas de Peixes têm um mapa onde ali tem várias energias. Então, que a pessoa é única. Então, cuidem para não misturar signo com pessoas. Claro que quando nós falamos o signo de Peixes, um pisciano vai pensar nele. Mas lembrem, para ficar mais claro, para quem não se aprofunda em astrologia aqui, sempre está chegando gente nova aqui no canal, Peixes, a energia de Peixes, ela se torna única quando é para cada pessoa. Mas quando a gente fala de Peixes, é claro que nós vamos estar falando muito da pessoa que tem o signo de Peixes e todos os outros signos que eu falo aqui, tá? Ok? Só para vocês diferenciarem isso aí que é bem importante. Porque senão a astrologia não vai funcionar. Ela vai ficar nós vamos ficar descrentes com esse saber milenar que é tão sério e tão pontual e certeiro, tá? Mas lembrando, nós temos as previsões, só que cada pessoa vai agir conforme a consciência dela. Então, ela tem livre escolha, entre aspas. Ok, vamos lá puxar de novo o que eu estava falando para vocês, a diferença de Gêmeos. Então, nós estamos falando aqui de Peixes como a energia de água.
Então, são emoções que são completamente opostas, extremas. Vocês já ouviram falar que peixes têm tudo, né? Que peixes é todos os signos? Então, é uma energia enorme ali, né? Que pode ir da calmaria à extrema força e extrema não calmaria, tá? Então, é isso aí. Água, sentimento, emoção. Então, nós vamos viver muito isso esse ano que vamos entrar em 2026, agora quando entrar o ano de Marte. Tá? Vamos lá. Gêmeos, que está aqui, que é o regente, que é o signo, um dos signos de Mercúrio, ele é o ar, representa o elemento ar. E o elemento ar representa, na astrologia, significa na astrologia o pensamento. Significa na astrologia a razão. Significa na astrologia as trocas mentais, a mente racional e naturalmente dual. Não estou falando daquela mente que pensa, raciocina de forma legal e tal. Eu estou falando daquela mente que fica toda hora se questionando, que fica toda hora não quer, que fica num eterno, não chega a ser uma dúvida, é uma... querendo escolher algo, mas não sabe escolher. Não tem como escolher, porque um lado puxa para o racional e o outro puxa para o sentimento, tá? Então, falei de peixe, gente, estou falando só para corrigir aqui. Lembrar, estou falando de gêmeos. Então, gêmeos tem esses dois lados, que é o mental, é a mente que raciocina, é a mente que aprende, mas quando o Mercúrio está retrógrado, há uma dificuldade de trazer um sentimento. Isso aqui é sentimento, tá, gente? Ó, a Lua, lembram aqui da simbologia de Mercúrio? Lua, sentimento, Sol, o nosso círculo aqui com signos, representa a luz, representa a clareza, a razão de uma forma clara, quando nós temos aquele racional claro, sabe? Não dual. Nós estamos falando do Sol, que é o espírito, um espírito com energia infinita, e aqui a Terra, que é como a gente concretiza. Então, nós trazemos um sentimento, trazemos para a clareza, para a razão, para o pensamento, e aí vamos realizar. Então, sentimos ou intuímos, logo trazemos para a clareza, pensamos como vamos fazer. Isso é uma mente legal, isso é o racional, o ar legal. E depois vamos concretizar, tá? Então, com peixes, sai para lá peixes agora, vamos com gêmeos, o que acontece? Acontece que tem muita energia quando não está em equilíbrio e retrógrado. Nós falamos de uma energia de Mercúrio, que quando vai se expressar através de Gêmeos, que é seu regente, tá? Fica dual, se divide, se opõe, não fica clara, fica difusa, sabe? Não agrega, desagrega, né? Então, eu vejo na astrologia que, lembrando, isso não é para os geminianos, não é a pessoa de gêmeos, mas geminianos podem ter muito forte isso.